Olá! Sejam bem-vindos! Na aula passada abordamos a regressão logística multinomial. Vamos agora mostrar como implementar a regressão logística multinomial na linguagem Python. Para exemplificar a implementação da regressão logística multinomial na linguagem Python, vamos usar um conjunto de dados muito popular na área do aprendizado de máquina, que é o conjunto de dados para a classificação da flor íris. Segundo a Wikipédia, o conjunto de dados flor íris é um conjunto de dados multivariados, introduzido pelo estatístico e biólogo britânico Ronald Fisher, em seu artigo de 1936. O conjunto de dados consiste em 50 amostras de cada uma das 3 espécies de íris, que são setosa, virgínica e versicolor. 4 variáveis foram medidas em cada amostra. Com base na combinação dessas 4 características, Fisher desenvolveu um modelo discriminante linear para distinguir as espécies umas das outras. Para implementar nosso exemplo de regressão logística multinominal, precisamos realizar algumas importações. Como anteriormente, vamos importar o módulo NumPy para operar os vetores com eficiência e o módulo PyPlot para a plotagem. Como vamos usar um conjunto de dados pré-definido, vamos importar o módulo Datasets do scikit-learn. Também precisamos importar o módulo NPUtils do KerasUtils. Ele será usado para realizar uma transformação nos dados do dataset. Keras é um framework muito popular para a implementação de redes neurais. E iremos falar mais dele em futuras implementações. Agora vamos preparar o ambiente para a execução. Vamos definir um número fixo para a semente do gerador de números aleatórios, para que a execução se comporte sempre do mesmo jeito. O segundo passo é carregar o conjunto de dados. Utilizando o módulo Dataset, vamos carregar o dataset íris. Esse dataset é composto por um conjunto de 150 amostras com 4 atributos, que são os seguintes: comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. Com base na combinação dessas 4 características, é possível definir qual é a espécie da flor íris. Após carregar o dataset, ele é dividido em um vetor de atributos ou features de entrada e um vetor de saída com a classificação. Iremos utilizar a função permutation do módulo random do NumPy para embaralharmos os exemplos. Também utilizaremos a função toCategorical do Keras para transformarmos a saída para a forma categórica. Isso significa que cada saída será transformada em um vetor, onde terá o valor 1 na posição que corresponde à classe correta e 0 nas outras posições. A última etapa da preparação de dados é dividir o dataset em conjuntos de treinamento e de teste. Reservamos 90% dos dados para treinamento e 10% para teste. Neste trecho, o programa imprime o nome das features das classes. Para facilitar a implementação, definimos 2 funções, uma para calcular a função softmax e outra para calcular o erro. No caso da função softmax, como cada elemento é dividido pela soma dos elementos de cada linha, declaramos o argumento axis igual a 1, para indicar que o eixo da soma é a linha, e o parâmetro keepDins determina que a dimensão não seja alterada. Nesse trecho, criamos a matriz de pesos e os hiperparâmetros. A matriz de pesos tem dimensão 4×3, sendo uma dimensão do tamanho da entrada e outra do tamanho do número de classes de saída. Vamos definir a taxa de aprendizado como 0.1 e o número de épocas em 1000. Vamos criar um vetor para guardar o erro médio para a plotagem. Nesse trecho do programa, é executado o laço que realiza o aprendizado. Note que as etapas no código correspondem às etapas que foram apresentadas na parte teórica da aula. Primeiramente, é calculada a predição, depois o erro médio e o gradiente da função de erro.
Finalmente, o peso é reajustado. Após o aprendizado, a evolução do erro médio é plotada. No gráfico que mostra a evolução do erro ao longo das épocas, podemos ver que o erro varia muito nas primeiras épocas e que posteriormente vai se estabilizando e tendendo a zero. Mostramos como implementar as etapas de uma regressão logística multinominal. No entanto, existem diversos módulos que implementam diretamente a regressão logística, facilitando muito a tarefa do desenvolvedor. Um desses módulos é o scikit-learn. Ele possui um módulo que implementa a regressão logística e que pode ser customizada a partir das passagens de certos parâmetros. Aqui podemos ver a implementação de uma regressão logística usando o módulo do scikit-learn com os parâmetros default, exceto o número de épocas. A função fit realiza o treinamento e a função predict realiza a predição. Chegamos ao final desta lição. Vimos que a regressão logística é uma ferramenta muito útil para a classificação. No entanto, ela possui algumas limitações. Ela não é capaz de lidar com um grande número de variáveis categóricas. Ela é vulnerável ao overfitting. E mais importante, não é possível resolver problemas não lineares com a regressão logística. Outro problema é que a regressão logística não funcionará bem com variáveis independentes que não estão correlacionadas com a variável-alvo e são muito semelhantes, ou correlacionadas entre si. Na próxima aula abordaremos uma evolução do modelo, que é o modelo de redes neurais, que é capaz de resolver problemas não lineares.